pessoal, eu sou o professor Dalmo e nós estamos aqui hoje para conversar sobre assuntos do dia a dia. Por isso que essa série aqui chama-se Física do Dia a Dia. E hoje nós vamos falar sobre a panela de pressão. E aí, é do dia a dia? É muito do dia a dia. Toda dona de casa mexe com a panela de pressão todo dia. E não é só dona de casa também, né? Os chefes nos restaurantes por aí, quer dizer, dona de casa é um modo de falar. Mas todo mundo usa a panela de pressão porque quer cozinhar de uma maneira mais rápida. A panela de pressão é para cozinhar de uma maneira mais rápida. Quer ter uma temperatura maior e aí vai ter um tempo menor do cozimento. Não é para cozinhar melhor, é para cozinhar mais rápido. Agora, às vezes a pessoa fala assim, quando tiver, a água está bem fervendo, né? Aí numa panela comum, né? Quando estiver bem fervendo, mas a questão da água estar bem fervendo não é a coisa principal. Até porque o bem fervendo fisicamente não existe. O que é água fervendo então, fisicamente? É quando a água entra em ebulição. Então vamos já definir isso aí. Água ferver quer dizer, entrou em ebulição. E para a física isso aí tem um significado bem especial. Mas no dia a dia você pode falar, água está fervendo, água bem fervendo, mas não é bem assim, tá certo? Agora, por que o estar fervendo não é a coisa principal? Será que na panela de pressão a água está fervendo, está bem fervendo? Vamos ver o seguinte, o estar fervendo vai depender muito do local. Por exemplo, ao nível do mar, a água ferve ou entra em ebulição a 100 graus Celsius. O que é o nível do mar? O nível do mar é no mar, sabe? Ali perto do mar, no litoral. Lá naquela prainha que você costuma ir. Se você está indo em São Paulo, pode ser lá em Santos, Ubatuba, se está aqui na Bahia, pode ser aqui em Salvador, Porto Seguro. É o nível do mar. Onde você estiver aí no Brasil, aquele litoralzão do Brasil, está o nível do mar? A água vai ferver a quanto? 100 graus Celsius. Então eu posso falar que a água ferve a 100 graus Celsius? Então, estou te dizendo, ao nível do mar ferve a 100 graus Celsius. Mas a água ferve sempre a 100 graus Celsius, professor? Não. Por quê? Por exemplo, em São Paulo, quem mora em São Paulo, está a 750 metros, 760 metros acima do nível do mar. É pouco? Não é muito não. Mas a água ali já ferve a aproximadamente 97, quase 98 graus Celsius. Mas é quase, mas não é igual. Ao nível do mar ferve a 100 graus Celsius. Aqui em São Paulo, 750 metros acima, ferve a 97 um pouquinho. Então é diferente. Se você for nos Andes, lá na Cordilheira dos Andes, a água ferve a 87 graus Celsius. Opa, bem abaixo. E se eu for lá no Everest, 8.800 metros de altura, 71 graus Celsius. Então, estou entendendo que ferver, está fervendo não quer dizer que está tão quente, porque uma água fervendo no Everest e uma água fervendo aqui em Santos, ou aqui no litoral de Salvador, Florianópolis, é bem diferente. Água fervendo no Everest, 71 graus. Não dá nem para fazer um café. Água fervendo no litoral brasileiro, ao nível do mar, 100 graus Celsius. Já passou do ponto de fazer um café, que é 96 graus Celsius. Mas tudo bem, isso é outra história. Então o que nós queremos é uma temperatura maior de ebulição para poder cozinhar o alimento. Então, se eu tivesse uma panela, mesmo que fosse aberta, não fosse de pressão, com uma temperatura maior que 100 graus Celsius, cozinharia melhor. Mas só que panela aberta vai ferver a quanto? A temperatura de ebulição do local. Se for ao nível do mar, o máximo possível vai estar a 100 graus Celsius. Por quê? Porque é a pressão atmosférica normal. Assim, nós vamos cozinhar no menor tempo se nós conseguirmos uma temperatura de ebulição maior. Então, aí que entra a utilidade da nossa panela de pressão. Então, antes da gente ver essa utilidade, eu devo lembrar duas coisas importantes. A primeira, temperatura de ebulição está ligada, relacionada diretamente com pressão. Por isso que nós vimos aquela diferença, que em alguns lugares a temperatura de ebulição é 100, outra é 97, outra é 87, 71. Então, depende da pressão. E temperatura de ebulição está ligada a uma coisa chamada ponto de ebulição. E uma vez que a substância, no caso aqui a nossa a água chegou no ponto de ebulição, sabe o que acontece? Nada. Não acontece mais nada. A água chegou no ponto de ebulição, começou a ferver, não adianta você falar assim, agora eu vou aumentar aqui a chama, porque vai ferver bem. Não vai ferver bem. Ela vai ferver. Chegou em 100 graus Celsius, por isso que uma dona de casa experiente, quando começa a ferver, sabe o que ela faz? Ela baixa a chama. Por quê? Porque já começou a ferver mesmo. Então a dona de casa conhece física? Não, mas ela
Aprendeu, sei lá como, mas aprendeu. Então ela sabe, começou a ferver, ela baixa, porque aí ela vai economizar gás. Porque uma vez que começou a ferver, meu caro, agora, enquanto tiver água, está em ebulição. Quando evaporar completamente, parou, né? Mas ela vai entrar em ebulição, então a temperatura não muda mais. Ao nível do mar, está aqui perto do nível do mar, 100 graus Celsius, começou a ebulição e vai ficar naquele número ali, para sempre. Então, começou a ferver, o que eu faço? Reduzo a chama, porque assim eu vou ter economia. E aí entra a vantagem da nossa panela de pressão. Qual seria? Que na panela de pressão, dentro dela, a gente vai criar uma situação que a pressão vai estar como? O que você acha? Será que a pressão lá dentro vai estar mesmo do lado de fora? Vai estar menor ou vai estar maior? Tempo para você pensar. O que você respondeu? Igual não pode ser, né? Porque se fosse para estar igual, eu não vou criar uma panela. Menor, bom, se for menor, se a pressão estiver menor, eu vou ter uma temperatura de ebulição menor ainda. Então é claro que eu quero uma pressão maior. Então dentro da panela de pressão eu vou ter uma pressão maior do que a pressão externa. E a gente, então com essa pressão maior, ela é conseguida por quê? Porque nós temos ali uma retenção de líquido e de vapor que vai fazer com que essa pressão lá dentro vá aumentar. E aí ela vai aumentando e com a pressão maior nós temos então uma temperatura de ebulição maior. Você entendeu? Então se eu tiver ao nível do mar, qual é a pressão que eu tenho lá? Eu tenho uma pressão de 1 atm, 1 atmosfera. Ou podemos dizer 100 mil newtons por metro quadrado, ou que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Então, 3 unidades de medir pressão. Atmosfera, pressão normal, 1 atm. Newton por metro quadrado, pressão normal ao nível do mar, 100 mil newton por metro quadrado. E, se for em milímetros de mercúrio, pressão normal, pressão atmosférica, 760 milímetros de mercúrio. Então, se eu tiver ao nível do mar, eu estou com essa pressão. Agora, à medida que eu vou subindo, saio do nível do mar, eu vou subindo, o que está acontecendo? Estou subindo, nós vimos que a pressão vai fazendo o quê? Vai diminuindo. É claro, por que diminui a pressão quando eu subo? Por que lá nos Andes, no Everest, a pressão é menor? Você tem menos ar sobre a gente, então essa pressão é força pela área, né? Então como eu tenho uma coluna de ar menor, a pressão é menor também. Agora, dentro da panela de pressão, a gente consegue aumentar essa pressão de modo que, assim, nas panelas normais, essa pressão está em torno de 1,4 a 2 atm. Olha, o normal é 1 atm. Dentro da panela vai estar 40 a 100% maior do que a pressão normal. E com isso, sabe o que a gente consegue? Levar a temperatura de ebulição, que seria, vamos dizer, ao nível do mar, do nosso 100 graus Celsius, para 120 graus Celsius aproximadamente. É 20 graus Celsius a mais do que o que seria o normal. É óbvio que assim nós vamos conseguir cozinhar melhor o alimento. Por isso que a panela de pressão cozinha mais rapidamente. Portanto, os alimentos são cozidos a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, aproximadamente 120 graus Celsius. E por isso, então, ele vai cozinhar mais rápido do que na panela comum, na panela convencional. É claro que ele vai cozinhar mais rápido, porque você tem ali, primeiro, um aumento de temperatura, então a água que está ali dentro, em vez de estar a 100 graus Celsius, está a 120. Então, ela não evaporou ainda no 100 graus, que seria o normal, ela agora aguenta no estado líquido até 120, e por isso que vai cozinhar melhor. E também você tem essa retenção de líquido, retenção de vapor. Esses gases formados ali penetram no alimento de modo que vai facilitar o cozimento desse alimento. Então nós temos essa combinação, né? Retenção de líquido, vapor, os gases vão penetrar no alimento, a temperatura aumentou e aí você tem um alimento que é cozido mais rapidamente. Você entendeu então por que a panela de pressão é útil? Porque ela essa pressão que foi aumentada vai gerar uma temperatura de ebulição maior do que o normal e aí obviamente o feijão, a batata, a carne, arroz também se você quiser colocar lá dentro, vai cozinhar com a temperatura da água muito maior, lógico, ele vai cozinhar mais rápido. Agora tem um cuidado, para tudo, cuidado. Se alguém falar para você assim, olha essa panela aí, quando der 40 minutos mais ou menos, você desliga, então você só desliga. Não abra essa panela, porque se você abrir essa panela antes de tirar a pressão dela, para ficar com a pressão normal, você tem nas suas mãos uma panela de pressão, uma bomba. Abriu fora de hora, você já viu, vai estourar tudo. Mas se você seguir direitinho,
tirar a pressão, e aí você abrir, você vai ter um alimento ali gostoso, delicioso e feito num tempo menor. Então, assim que funciona a panela de pressão, essa foi a física do dia a dia. E você ficou até agora, se não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, por favor, se inscreva aí, dê o seu like, diga que você gostou, comente, faça seu comentário aqui embaixo, diga também o que você gostaria de ver, outras coisas no Física do Dia a Dia, e compartilhe com as pessoas que você conhece, que você gosta, ok? Essa é Física do Dia a Dia. Nós falamos da panela de pressão, senhores e senhoritas, felicidades.